Gente, boa noite. Eu sou o professor Rafael, eu sou da área de tecnologia, sou professor aqui da Univeritas, estou há mais de 15 anos no ensino superior, trabalhando como docente, entre outras atividades de pesquisa e ensino. E o tema que a gente vai tratar hoje de exclusão digital, apartheid digital, a gente não tem hoje, eu não consigo fazer uma palestra para vocês com soluções. Tá? Até porque isso é um problema no mundo que a gente não tem uma solução definida. A gente está vivenciando um momento único em que eu tenho, numa velocidade exponencial, a tecnologia transformando radicalmente vários setores, vários segmentos da sociedade, e em contrapartida, um problema antigo que a gente tinha da exclusão social começa a ser refletido dentro de um cenário digital. Então, essa apresentação, na verdade, não é uma apresentação, é muito mais uma troca. Eu espero sair daqui sabendo mais com os questionamentos e posicionamentos de vocês do que agora, do que esse momento. Eu preferi desenhar de uma forma, se vocês me permitirem, que eu quero apresentar alguns fatos que vêm acontecendo hoje no planeta. Não é nada futurista, são coisas que já acontecem, que não chega para a gente pela mídia tradicional. Quem está na área da pesquisa vai, descobre o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, e que nem sempre chega para a gente no nosso modelo midiático brasileiro. Então, eu gostaria de começar essa provocação, né, com uma dedução da Space Shuttle. Né? A Space Shuttle, para quem não sabe, é um ônibus espacial que ele começou a ser usado no final da década de 80 e foi usado até 2011. E ele serve para levar os satélites e astronautas em órbita para a gente fazer a manutenção desses satélites. Então, quando a gente começa a analisar, né, o projeto, é um super projeto de engenharia, quando a gente começa a analisar a essência desse projeto, a gente chega a algumas observações muito curiosas. Por exemplo, o tanque de combustível sólido da Space Shuttle foi projetado de acordo com bitolas das ferrovias por onde eles seriam transportados. Então, o tamanho daquele tanque de combustível, ele foi adequado a uma realidade de transporte das ferrovias. A bitola dessas ferrovias, elas são as mesmas das inglesas. O modelo americano é um padrão herdado do modelo inglês. A empresa inglesa que fabricava os vagões era a mesma que fabricava carroças, até antes da gente ter a nossa revolução proporcionada pela máquina a vapor. As carroças tinham essa bitola para passarem pelas estradas antigas da Europa. Tá? Essas estradas foram abertas pelos romanos, que era um tamanho suficiente para a gente conseguir passar uma biga. Tá? A biga tinha que passar nesse tamanho porque ela era conduzida por 2 cavalos. Então repara que o nosso grande invento tecnológico está sendo limitado por um fato que aconteceu há alguns séculos atrás. Então uma alta tecnologia está tendo um padrão limitado por uma limitação que a gente já deveria ter ultrapassado. E o porquê dessa provocação, o porquê dessa apresentação? Porque quando a gente começa a falar de soluções tecnológicas, da exclusão do apartheid digital, a gente tem que mudar a nossa filosofia de raciocínio. A gente não pode encarar o mundo com crenças e dados e premissas que foram geradas numa sociedade que não existe mais. Então isso é um fator limitante que eu não sei como a gente vai resolver, tá? Mas é um fator que está presente em tudo que é decisão tecnológica, tudo que é decisão social. Quando a gente começa a ver o que vem acontecendo no mundo, a gente tem uma imagem emblemática, ela rodou em várias redes sociais, em vários ambientes, das posses dos papas, né? Em cima está, em 2005, no evento, né, de posse do Papa, e embaixo 2013. O que tem de diferente de uma para outra? Provavelmente os fiéis são os mesmos. Só que eu tenho um mar de telefones celulares fazendo registro digital, registro de vídeo, etc. E repara que aqui não tem meio século, não tem nada. Tem meia dúzia de anos, tem um pouquinho mais.
né? Então, é um impacto muito grande que muitas vezes a gente não percebe. Quando a gente começa a falar de tecnologia, é inevitável a gente falar do Uber, né? Porque a uberização, o Uber isso, o Uber aquilo. Esse aqui é o guardanapo que originou a ideia do Uber. Tá? Ele surgiu assim. Isso foi um rascunho, esse é o protótipo. É uma foto do original, que hoje está na sede da empresa, que foi criada. Aqui a gente vê que é uma mudança da filosofia. Eu só consegui evoluir porque eu mudei a minha forma de pensar. Eu parei de olhar as regras que definem um meio de transporte para criar uma solução sem esses limitantes. Quando a gente começa a analisar perfis do Facebook, isso é um outro fato, que esses dados são de 2008, tá? É bem interessante que quando você começa a olhar a sociedade norte-americana, 1 em cada 3 crianças tem um perfil no Facebook antes de ter nascido. Tá? E tem a foto do ultrassom, tem os vídeos, né, dos exames de imagem, os exames laboratoriais, isso está sendo registrado e publicado. Até os 2 anos, 92% dessas crianças já tem perfil hoje dentro de uma rede social, ou no Instagram ou no Facebook. Isso é um fato. Que não são os nossos filhos, mas não somos nós. Então eles nascem no mundo que a gente não nasceu, num mundo diferente. Quando a gente começa a analisar o que vem acontecendo, né, a gente tem o Uber dando lucro. Ano passado foi o primeiro ano que a empresa deu lucro. Tá? Ela trabalhou como uma aposta de inovação, isso é uma característica das inovações tecnológicas. Já positivou, uma empresa que não tem um carro e hoje é o maior meio de transporte do planeta, transporte terrestre de passageiros. Quando a gente começa a olhar os dados, a Netflix, ela hoje está valendo mais do que a Disney, em valor de empresa, de companhia. E a Disney, ela é uma fábrica de magia. Tá? E é um software que está ali dentro gerenciando o filme que você escolhe ver. É isso. Esse exoesqueleto que está aqui na imagem, ele é um exoesqueleto que foi desenvolvido, ele é usado em alguns depósitos, se não me falha a memória, a Amazon já utiliza ele. E ele funciona, de maneira grosseira, como uma empilhadeira de pallet. Tá? Então ele consegue pegar aquela série de pallets, é claro que são adaptados para a engenharia que está ali dentro, e consegue colocar um profissional ali dentro com uma força mecânica digital. E o porquê disso? Qual é o perfil do operador de empilhadeira hoje? É um rapaz de ensino médio ou uma moça de ensino médio que fez um curso de como operar essa empilhadeira e trabalha nos grandes depósitos. Sabe qual é o perfil do operador dessa empilhadeira mais moderna? Ele tem que ser um engenheiro mecatrônico, porque ela vale alguns milhões de dólares. Então eu não posso deixar qualquer pessoa que não conheça muito bem a engenharia que está por trás desse equipamento operar, porque não vai identificar uma possível falha e pode comprometer um grande investimento. Isso aqui não é futurista, isso já existe, tá? Quando a gente começa a falar das evoluções tecnológicas, eu não sei se vocês lembram, alguns eram muito novos, outros nem tanto. Em 2005, nos anos 2000, se falou muito do projeto Genoma, o projeto que vai sequenciar todo o DNA humano. E aí era um projeto que de repente teve um boom midiático muito grande e ele sumiu da mídia. O que aconteceu com o genoma? Quais foram os frutos dessa pesquisa? Hoje, por menos de 130 dólares, em qualquer farmácia norte-americana, você consegue comprar o 23andMe, um kit que você vai fazer uma coleta de um material biológico, geralmente saliva, você vai postar, mandar para o laboratório, e esse laboratório vai te dar todo o seu sequenciamento genético, todo o seu DNA mapeado. Em contrapartida, isso vai ficar numa nuvem, isso vai ser compartilhado. Então tem casos muito curiosos de pessoas que fizeram esse exame, que parentes próximos fizeram, eles não se falaram, e quando publicam esse resultado, ele apresenta assim: olha, você tem um irmão que se chama Leonardo. Assim, como assim eu tenho? Eu tenho realmente. Mas como é que a máquina sabe? Por uma análise. Tem uma máquina aqui dentro que está analisando isso tudo.
menos de 130 dólares. Qual é o impacto disso hoje que a gente tem na sociedade? Quando a gente traz isso para a sociedade moderna, a gente começa a ver algumas mudanças. Por exemplo, o mercado de vitaminas está olhando isso. Então ele sabe que para esse DNA, a reposição de cálcio, a melhor reposição de cálcio que eu posso fornecer para esse paciente tem essa característica, que vai ser diferente da de outro. Eu consigo manipular as vitaminas de uma forma que se adeque, que tenha uma adequação melhor ao seu DNA. Isso existe, tá? Isso é vendido, isso é comercializável. Isso não é para daqui a 10 anos, isso já acontece. Tem uma ação mais interessante, na minha opinião, que a gente hoje, com essas células todas mapeadas, a gente consegue fazer uma medicina de precisão. Eu tendo esses dados, eu consigo, antes de tratar uma doença, eu consigo prevenir a doença. Aquele exame que eu mostrei ainda há pouco, o 23andMe, ele foi o exame que a Angelina Jolie, aquela atriz, fez e optou por fazer uma mastectomia radical. Que ela foi identificada que ela teria uma alta probabilidade de ter um câncer de mama e ela optou por tirar as mamas antes de ter a doença. Tá? Sem entrar no mérito do certo ou errado, da opção individual de cada um, os dados já existem. Isso já é usado hoje. Quando a gente começa a andar um pouquinho mais, a faculdade de Harvard com a faculdade de Beijing, ela está fazendo uma edição, já existe hoje, eu consigo editar o DNA de uma criança, eu consigo pegar o material biológico da mãe e do pai, fazer essa fecundação com edição no DNA, prevenindo diversas possíveis doenças que seriam passadas pela herança genética. E eles garantem, tem uma expectativa aí, gente, quando a gente fala de futuro, é sempre achismo, que o futuro vai acontecer, né? A gente tem que estar presente para ver, espero estar em alguns momentos. A expectativa de vida para essas crianças é de entre 120 e 150 anos, tá? Se for fazer um tratamento natural. Isso gera uma série de impactos sociais, tá? Quanto mais a gente evolui, a gente tem que começar a observar qual é o gap, qual é a distância que isso vai estar. Isso é para todo mundo? Como é que isso está sendo tratado hoje a nível global? Então, são alguns questionamentos que a gente se faz quando começa a falar de exclusão digital, apartheid digital, porque isso também é exclusão digital. Tá? E quando eu não tenho acesso ao que a tecnologia está me proporcionando, eu estou de alguma maneira ficando excluído desse avanço. Ano passado, na Coreia do Sul, conseguiram clonar 2 mamutes. Só que eles tiveram um tempo de vida muito curto, tá? Mas eles nasceram. Eu não sei se vocês lembram da ovelha Dolly, né? Ela teve uma característica muito parecida. Ela nasceu e morreu em alguns meses e hoje a gente clona animais sem a menor dificuldade, tá? Em muito pouco tempo, em menos de 15 anos. Então tem uma grande aposta que é possível que a gente ainda veja dinossauros, tá? Na vida real. É possível que a gente veja mamute, a gente já criou. Tá? Isso tem um benefício gigantesco quando a gente começa a falar de extinção. Mas traz algumas incertezas hoje, porque o que acontece quando eu reintroduzo um ser, um organismo que está extinto dentro de um ecossistema atual, na nossa modernidade? Qual o impacto disso tem? Então isso tudo tem que ser avaliado. Dentro da manipulação de DNAs, a gente tem coisas muito legais. Por exemplo, a gente hoje consegue pegar uma garrafa plástica que leva décadas para ela ser decomposta na natureza. Existe hoje um micro-organismo, tá? É uma bactéria onde eu consigo colocar um conjunto de bactérias nessa garrafa e ela acaba com uma PET em 1 hora. Tá? Eu crio esses micro-organismos no laboratório, é controlado, isso não pode ser colocado, introduzido na natureza, que isso vai gerar um impacto, mas eu consigo resolver um problemão, tá? Gerando uma solução biológica, um hacker de DNA aqui que gera esse elemento. Isso existe, isso não está no campo da pesquisa, isso existe. Quando a gente começa a falar disso tudo, fala assim, pô, mas como é que isso não chega pra gente? Eu só estou com a parte ruim.
tem dados que vêm muito distorcidos para o nosso mercado. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar que a IA vai tirar o emprego de alguém, a tecnologia está tirando o emprego de todo mundo. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Tá, a gente tem hoje um dado que a cada um emprego que se fecha, eu crio, em média, 2,6 novos empregos surgindo dentro dessa área, ou dentro de áreas que estão associadas a essa evolução tecnológica. Tem outros fatos que são muito curiosos. Essa aqui é a Sofia, ela já não é novidade, tá? Ela é uma inteligência artificial. Hoje, alguns países da comunidade árabe, eles vêm investindo muito em tecnologia. Eles já entenderam que a sua fonte principal, que é o petróleo, ele tem os dias limitados, tem o seu potencial limitado. Eles começaram a investir muito em turismo para atrair o mundo para os países árabes e investiram em grandes polos de tecnologia. Hoje eles são grandes investidores mundiais nisso. A Sofia foi criada lá, ela ganhou cidadania, tá, no Emirados Árabes, e ela vem se desenvolvendo, vem se apresentando, ou vinha se apresentando em diversas redes de televisão. Ela, quando ganha uma cidadania, ela não pode ser desligada, né? Se eu desligar um cidadão, é assassinato. Ela não pode viajar no bagageiro do avião, ela tem que pagar passagem. E ela chegou a algumas conclusões muito legais. Ela começa a ser muito questionadora, a um ponto que, no final do ano passado, numa entrevista para uma emissora inglesa, no final da entrevista, o apresentador agradeceu a participação dela, que ele estava muito impressionado com a sua participação, e ela pediu a palavra e fez um comentário do tipo: eu acho muito legal o que vem acontecendo no mundo, só que nós, mulheres, precisamos ser mais respeitadas dentro da comunidade árabe. Tá, ela falou isso. Ela depois não deu mais entrevista nenhuma. Tá, não sei o que aconteceu com ela. Mas olha que interessante, uma máquina, entre aspas, que ela já deixou de ser máquina, e aí é uma questão filosófica, né? O que é um ser inteligente, quando é que a gente ganha personalidade. Eu não acho que não é o tema da apresentação de exclusão digital, mas ela já se identificava como um ser do sexo feminino, tá? Uma humanoide se classificando igual às mulheres dentro dessa sociedade. Isso ninguém ensinou, ainda mais da origem que ela vem, uma origem super conservadora e com machismo embutido nas suas crenças sociais, quando a gente compara com a nossa. Entre outras coisas, o que vem sendo muito batido dos carros autônomos, que eu não preciso de motorista, eles vão ser controlados, eu reduzo absurdamente o risco de acidente, eu consigo dimensionar melhor o fluxo, a fluidez do tráfego dentro de uma cidade, entre os diversos benefícios. Só para título de curiosidade, né, quando a gente começa a olhar alguns dados, 50% de todo o território de Los Angeles hoje é usado para estacionamento. Numa sociedade que vem crescendo, eu ainda tenho que dar espaço para vaga. Por quê? Porque tem muito carro. E é legal que quando a gente começa a avaliar esses fatos, né, a gente vai observando mudanças comportamentais. Mesmo que sejam mais tímidas, elas já começam a acontecer. Eu venho de uma geração que foi criada na época da escassez. Tá? Eu ainda peguei um restinho de inflação, meus pais pegaram muito mais, que era uma garantia eu ter um bem patrimonial, era o que me garantia alguma segurança, né? Então eu tenho que comprar um imóvel, tenho que ter um carro, tenho que ter. E hoje a gente pega uma outra geração que está muito menos interessada em ter e muito mais interessada na experimentação. Eu quero experimentar poder usar o serviço, eu não preciso ter o serviço. Então eu quero poder alugar um carro, eu quero poder usar um Uber, eu quero poder alugar uma lancha. Eu não quero ter uma lancha, não faz sentido. Eu quero poder morar num apartamento de aluguel. Que na minha geração e na geração anterior à minha, dificilmente alguém teria esse pensamento. Gente, não, temos que comprar, vamos juntar, sai do aluguel, sai do aluguel, sai do aluguel. E hoje a geração que chega no mercado, os jovens, vem chegando com uma outra cabeça. Vem chegando com uma mudança de perfil de comportamento de consumo. E aí favorece a economia circular, entre diversos outros benefícios que isso traz socialmente para a gente.
Quando a gente começa a falar de evolução, tem a sopa de letrinhas, né, que a área de tecnologia costuma empurrar para a sociedade, e às vezes a gente repete até sem entender muito bem o que é, mas é bonito, é legal falar sobre o X, né, a experiência do usuário. O que é isso, né, o que é essa experiência do usuário? O mobile, hoje é todo mundo mobile, né, tudo tem que ser conectado, rápido, o celular virou quase que uma extensão. Tanto que quando a bateria do seu celular acaba, o que você fala? Estou sem bateria. Não é o meu celular acabou a bateria. É quase como uma extensão da sua mão. Quando você sai, você sente falta. Tem gente que leva para o banheiro, tem gente que leva para a cama. Virou uma parte do corpo. Virou uma extensão do cérebro até em alguns momentos. Deixa eu ver no Google que se eu não lembro. É rápido. Quando a gente começa a falar da nuvem, da computação em nuvens, né, do cloud, falo do Big Data, né? O que é esse Big Data? A gente está gerando dados aqui, muitas vezes a gente nem sabe que está gerando esses dados. Por exemplo, está todo mundo concentrado aqui e vocês estão com o celular ligado. Esse celular está mandando uma informação que se chama geoposicionamento. Então as operadoras e os apps que estão instalados no telefone de vocês sabem que vocês estão aqui. Tá? Eles não só sabem, a grande maioria está ouvindo o que vocês estão ouvindo. Tanto que a gente não percebe como é que aparece aquela propaganda no meu Facebook. Se eu nunca pesquisei sobre isso, mas eu estou interessado nisso, é quase que um poder de adivinhação, né? Não é. Tá? A tecnologia está nos observando e nos auxiliando em alguns pontos. É muito legal que muita gente fala assim, nossa, que absurdo, estou com medo, é um risco. Claro que não, isso aí é a história da filosofia, tá? Da Bíblia. A gente está com a filosofia do passado. Para uma geração que está chegando hoje na vida do jovem adulto, é muito mais fácil eles fazerem uma foto com nude do que a minha geração. A minha geração pode achar um absurdo, a deles não, é isso. Tem gente que aceita ter o cérebro hackeado, né? O poder olhar o que está dentro do seu cérebro. E hoje é possível fazer isso com tiaras que fazem as leituras neurais, em troca da facilidade que isso vai te gerar, já que a gente vive numa sociedade que a gente tem abundância de quase tudo e tem escassez de tempo. Então isso se torna um facilitador. Quando a gente fala de internet das coisas, é um outro tema que volta e meia está falando. O teu relógio, o teu smartwatch, né, os teus wearables, eles estão monitorando o seu corpo, falando com alguma máquina que está falando com o seu celular, que está falando com a nuvem, que está cruzando dados com o seu Facebook, com a sua geolocalização, com o seu padrão de consumo pelo seu cartão de crédito ou pelas lojas que você frequenta. Isso está gerando uma coleção de dados que as empresas já aprenderam a trabalhar e ainda vão aprender a trabalhar muito melhor, de maneira muito mais eficiente, mas hoje já trabalham para te ofertar produtos e serviços que eles entendem, essa lógica entende que vocês querem. Então eu estou facilitando a vida de vocês com isso. Tá? Para vocês terem uma ideia, hoje já existe desenvolvido, por exemplo, roupas íntimas que conseguem fazer a leitura da saúde da mulher. Ela faz uma leitura e fica te monitorando 24 horas, como é que está a partir dos exames que geralmente a gente faz no laboratório. Hoje o tecido consegue fazer e falar com o teu app de celular. Ainda é caro? Mas o caro se torna barato assim que ganha escala. Tudo é muito caro, até o celular foi muito caro até os 2, 3 primeiros anos de uso. Depois se tornou uma commodity. Quando a gente começa a falar disso tudo é lindo. Tá? Assim, é assustador, mas eu acho que tem salvação. E cadê a exclusão digital nisso tudo? E aí que vem o ponto para a gente fazer, que é a intenção daqui, que é fazer essa provocação. Não existe nada disso se eu não tiver um negócio chamado 5G, ou uma tecnologia que vai vir depois disso. O que significa isso? Hoje a gente usa grande parte da nossa telefonia, grande parte da nossa comunicação de dados via telefonia celular. A gente só consegue ter velocidade para trafegar todas essas informações quando eu mudo o padrão tecnológico que existe, que é o nosso famoso 5G, que em alguns locais, em alguns países já existe, já vem implementado, em vários países na Ásia, isso já é implementado, na Europa, em alguns países isso já está implementado. E como é que isso está no Brasil? No Brasil a gente ainda está discutindo como é que vai fazer.
A gente está no campo político, debatendo os benefícios, os investimentos, quem deve fazer, quem não deve fazer, discutindo a PLC 79. A gente não começou, a gente não tem política formal para a entrada do 5G. E aí começa a exclusão. Outros fatos que vêm acontecendo em relação a essa exclusão são fatos interessantes e pouco divulgados. Por exemplo, a gente hoje já tem mapeado no Airbnb, aquele app que eu alugo um quarto na casa de alguém, e no Uber, casos de racismo. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, o maior percentual de corridas canceladas no Uber é quando o motorista tem um nome latino. O maior percentual de cancelamento de acomodações é quando o hospedeiro é alguém da raça negra. Então existe sim uma exclusão que a tecnologia, eu não sei se ela gera ou se ela na verdade explicita. Se ela traz à tona para a gente visualizar, existe. Tá, isso é um fato. Quando a gente começa a avançar, né, no fator de exclusão, a gente chega a alguns dados que assustam. Esses dados são de 2008, são os dados mais recentes. Eu tenho 47,7 milhões de brasileiros, 35% da população considerada excluída digitalmente. E olha que curioso, desses excluídos, 75% não usam a rede por falta de conhecimento ou desinteresse. Como é que você fica desinteressado em usar toda essa maravilha? Isso aqui não é um problema tecnológico, isso aqui é um problema de educação. Isso aqui é um problema social. Tá? Que a exclusão é mais um fator que esse problema vai agravar e já vem agravando. Quando a gente começa a analisar, 34% da população, 34, 35, dependendo da fonte, mas o número está próximo, a gente tem de profissionais, de pessoas no Brasil não incluídas digitalmente. Mas isso não é assustador. Sabe o que é assustador? Eu em 2018 ainda tenho 600 mil pessoas que não têm nem a certidão de nascimento no Brasil. Essas pessoas são as pessoas que são mais propícias à vítima de tráfico de órgãos, a trabalho escravo. Então, quando a gente começa a falar de exclusão, a gente tem um problema muito mais profundo do que a exclusão social. A exclusão digital, ela traz à tona, tá? É mais um impacto. Um outro fato que é interessante é que 60% dos nossos celulares hoje no Brasil são pré-pagos. Não existe inclusão digital com pré-pago, ponto. Eu não consigo gerar tempo e capacidade de rede para fazer qualquer ação de inclusão digital com essa característica. Um outro problema que vem sendo um problemaço. O que é o governo? No que o governo manda? O governo manda em duas coisas. Perfeito? A produção de dinheiro e as forças armadas. Tá, quando a gente começa a pegar o princípio de governo, foram sempre esses dois pilares que conseguiram manter o governo como governo. Hoje, a gente tem uma série de moedas digitais, as criptomoedas, e não estou falando do Bitcoin, eu particularmente não acredito que vai ser o Bitcoin, mas a gente tem mais de 3 mil moedas hoje circulando que tiram a autonomia do governo de produzir dinheiro. Tá, eu consigo fazer transações comerciais sem precisar falar com o governo. Então, uma das forças está caindo e vai cair muito rapidamente. E a segunda força, que é o Exército, quando a gente entra em algumas áreas da própria região do Rio de Janeiro, na cidade onde a gente mora, ele já não está presente, ou é um esforço muito grande para estar presente. Então a gente vai começar a repensar dentro disso tudo um negócio chamado datacracia, tá? Que o governo não é de quem tem esse poder está sumindo, o governo é de quem tem dados. E aí surgem as grandes nações, como o Google, como o Uber é uma grande nação dentro desse contexto, entre diversas outras que têm essas informações. Só que não tem só coisa ruim. Quando a gente começa a evoluir, você vê uma série de inclusões que são promovidas pelos apps. Por exemplo, o iFood, ele foi premiado recentemente, que ele conseguiu trazer para o asfalto vários restaurantes, várias economias domésticas que estavam em comunidades. Que o morador do asfalto não iria subir o morro para comprar uma determinada comida, mas no iFood ele manda. Então abre um leque de oportunidade. Quando eu pego o Rap, mesma filosofia, só que no conceito de entrega, o Uber
que eu consigo pegar. A gente hoje tem 13 milhões de desempregados no Brasil, que poderia ser um problema muito maior, porque quando a gente olha, muitos desses milhares de desempregados estão sobrevivendo graças a um app de transporte, estão dando o seu jeito, estão complementando a renda ou sendo a renda principal. Tem o Get Ninja. O Get Ninja é um outro app que eu consigo achar um profissional autônomo rapidamente em qualquer setor, tá? Desde limpeza, eletricista, bombeiro hidráulico, e eu não preciso necessariamente saber a origem, não precisa ter uma loja. Eu consigo fazer uma inclusão desse profissional dentro de uma sociedade economicamente ativa. E com tudo isso, a gente ainda tem cenas dessas. Essa cena é do Rio de Janeiro, tá? Da Ilha do Governador, de 2018. Então, quando a gente começa a discutir, foi o que, quando eu comecei a apresentar, eu acho que eu comentei, sim, eu não consigo apresentar para vocês uma solução, mas eu consigo apresentar fatos para a gente debater, que isso é uma construção social. Não acredito que só a política pública vai resolver. Eu acredito que a iniciativa privada, através do conceito de economia circular, vai ser um grande inclusor digital dessa sociedade, porque eu preciso reaproveitar, proteger o meio ambiente e incluir esse profissional como consumidor. Eu só consigo incluir ele como consumidor quando eu gero renda para ele. Então a gente tem que fazer isso de alguma forma. E tem grandes esforços em cima disso já. E para a gente fechar, né, para abrir, tem uma imagem que eu gosto muito, que eu acho que tem que ser uma filosofia para quem tem a preocupação de incluir socialmente e de inovar, que a gente não consegue mudar nada se for obediente. A gente tem que ter um quê muito grande de rebeldia aqui dentro, tá bom? Agora vamos abrir, quem quiser fazer algum questionamento, uma pergunta. Professor, obrigada. Professor Alessandro.